Boa noite a todos. Boa Nosso noite. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um documento muito importante, que é esse documento que reuniu cerca de 5.000 pessoas aí no entorno de Jesus, que foi quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Então, é um documento que tem muitos ensinamentos e eu acho que vai acrescentar bastante para o crescimento da nossa espiritualidade hoje. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho o pessoal acaba de chegar, enquanto isso nós já vamos lendo. Quem se anima a começar a nossa leitura aqui? Posso ler? Pode, claro. Jesus continuou a ensinar ao povo durante o dia. Enquanto à noite, ele instruía os apóstolos e os evangelistas. Na sexta-feira, ele concedeu uma licença de uma semana para que todos os seus seguidores pudessem passar uns poucos dias em suas casas ou junto dos seus amigos, antes de se prepararem para ir até Jerusalém presenciar a Páscoa. Todavia, mais da metade dos seus discípulos recusou-se a deixá-lo, e a multidão crescia diariamente. E tanto assim que Zebedeu quis montar um novo acampamento, mas Jesus não consentiu. O mestre teve tão pouco tempo para descansar no sábado que, na manhã de domingo, 27 de março, ele tentou escapar do povo. Alguns dos evangelistas foram deixados para falar à multidão, enquanto Jesus e os 12 planejavam escapar, sem serem notados, para a margem oposta do lago, onde eles se propunham conseguir o descanso tão necessário em um belo parque ao sul de Betsaida Julias. Essa região era um recanto favorito de passeio para a gente de Cafarnaum. Eles todos conheciam bem esses parques da margem leste. Mas o povo não quis entender isso. Eles viram a direção tomada pelo barco de Jesus e, alugando todas as embarcações disponíveis, saíram atrás. Aqueles que não puderam conseguir barcos foram caminhando a pé em torno do lago até a extremidade. Se quiser alguém ler, pode ler. Não, pode continuar aí. No final da tarde, mais de 1.000 pessoas haviam localizado o mestre em um dos parques, e ele falou a eles muito brevemente, sendo secundado por Pedro. Muitos nessa multidão haviam trazido alimentos consigo e, depois de tomarem a refeição da noite, reuniram-se em grupos pequenos, enquanto os apóstolos e os discípulos de Jesus ensinavam a eles. Na segunda-feira à tarde, a multidão havia aumentado, chegando a mais de 3.000 pessoas. E ainda, noite adentro, o povo continuava a afluir, trazendo consigo todas as espécies de doentes. Centenas de pessoas interessadas haviam feito seus planos de parar em Cafarnaum, ver e ouvir Jesus a caminho da Páscoa. E eles simplesmente se negavam a decepcionar-se. Na quarta-feira, por volta do meio-dia, cerca de 5.000 homens, mulheres e crianças estavam reunidos ali, naquele parque ao sul de Betsaida Julias. O tempo permanecia agradável, estando perto do final da temporada das chuvas naquela localidade. Filipe tinha uma provisão de alimentos para 3 dias,
para Jesus e os 12, a qual estava sob a custódia do jovem Marcos, o garoto faz tudo. À tarde, desse que era o terceiro dia para quase a metade da multidão, os alimentos que o povo havia trazido consigo tinham praticamente acabado. Davi Zebedeu não contava ali com nenhuma cidade de tendas para acomodar e alimentar as multidões. E Filipe também não tinha feito uma provisão de alimentos para um número tal de pessoas. Mas o povo, mesmo estando com fome, não ia embora. Estava sendo difundido reservadamente que Jesus, desejando evitar complicações, tanto com Herodes quanto com os líderes de Jerusalém, havia escolhido esse local sossegado, fora da jurisdição de todos os seus inimigos, como sendo o lugar adequado para ser coroado rei. O entusiasmo do povo aumentava a cada momento. Nenhuma palavra foi dita a Jesus, embora, está claro, ele soubesse de tudo o que estava acontecendo. Mesmo os 12 apóstolos ainda achavam-se confusos sobre essas questões, especialmente os evangelistas mais jovens. Os apóstolos que estavam a favor dessa tentativa de proclamar Jesus como rei eram Pedro, João, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Aqueles que se opunham ao plano eram o André, Tiago, Natanael e Tomé. Mateus, Filipe e os gêmeos Alfeus não tomaram posição. Quem liderava essa turma para fazer de Jesus um rei era Joabe, um dos jovens evangelistas. Essa era a situação por volta das 5 horas na quarta-feira à tarde, quando Jesus pediu a Tiago Alfeus para convocar André e Filipe. Disse Jesus: o que faremos com a multidão? Eles estão conosco há 3 dias e muitos deles estão famintos e não têm alimentos. Filipe e André trocaram olhares e então Filipe respondeu: Mestre, tu deverias mandar essa gente embora para que todos possam ir às aldeias próximas comprar alimentos. E André, temendo que aquela trama da coroação do rei se tornasse real, aderiu prontamente a Filipe e disse: Sim, mestre, acho que é melhor que tu despeças a multidão para que cada um possa seguir o seu caminho e comprar alimentos, enquanto tu te assegurarás um descanso por um período. Nessa altura, outros dos 12 haviam aderido à conversa. Então, disse Jesus: Mas não desejo mandá-los embora. Estão famintos. Não podeis alimentá-los? Isso era demais para Felipe e ele logo respondeu: Mestre, neste local do interior onde poderemos comprar alimento, onde poderemos comprar pão para toda essa gente, o equivalente a 200 denários em pão ainda não daria nem para o almoço. Antes que os apóstolos tivessem oportunidade de expressar-se, Jesus voltou-se para André e Filipe, dizendo: Eu não quero mandar essa gente embora. Aqui estão eles, como ovelhas sem um pastor. Eu gostaria de alimentá-los. Que alimentos temos conosco? Enquanto Felipe estava conversando com Mateus e Judas, André procurou o menino Marcos para certificar-se de quanto ainda tinham de provisões. Ele voltou a Jesus dizendo: O garoto só tem mais 5 pães de cevada e 2 peixes secos. E Pedro prontamente acrescentou: E nós ainda temos de comer esta noite. Por um momento, Jesus permaneceu em silêncio. Os seus olhos mostravam que estava distante. Os apóstolos nada disseram.
Jesus subitamente voltou-se para André e disse: Traze-me os pães e os peixes. E depois que André havia trazido a cesta a Jesus, o mestre disse: Instrui ao povo para que se assente na relva, divididos em grupos de 100, e que apontem um líder para cada grupo, enquanto irás trazer todos os evangelistas até aqui para junto de nós. Jesus tomou os pães nas suas mãos e, depois de ter agradecido, ele partiu o pão e o deu aos seus apóstolos, que o passaram para os seus discípulos, que por sua vez o levaram à multidão. Do mesmo modo, Jesus partiu e distribuiu os peixes, e essa multidão comeu e ficou satisfeita. E quando terminaram de comer, Jesus disse aos discípulos: Ajuntai os pedaços remanescentes, para que nada se perca. E quando eles tinham acabado de reunir os fragmentos, contavam com 12 cestas cheias. Os que comeram desse banquete extraordinário foram cerca de 5.000 homens, mulheres e crianças. E esse foi o primeiro e o único milagre com a natureza que Jesus fez depois de um planejamento prévio consciente. É bem verdade que os seus discípulos estavam dispostos a chamar muitas coisas de milagres, coisas que não o eram. Essa, porém, foi uma manifestação sobrenatural genuína. Nesse caso, e assim nos foi ensinado, Micael multiplicou os elementos da comida como ele sempre faz, exceto pela eliminação do fator tempo e do processo vital visivelmente observável. Muito obrigado, Querubim. Muito bom. Muito bem, pessoal. Alguém quer começar fazendo algum comentário sobre esse texto? Bom, muitas coisas me chamam a atenção nesse texto, né? Um aspecto que a gente pode sempre ponderar é naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha. Mas a fama de Jesus de ser um curador e de que ele viria a ser rei de Israel, o Messias tão proclamado, né, tão desejado, tão esperado, fez com que muita gente fosse procurar por ele. Mas acho que nenhum dos apóstolos, nem Jesus, esperavam que fossem reunir tantas pessoas ali. Então a gente vê logo no começo do texto, o pessoal falando ali, os reveladores nos contando, que o desejo de Jesus, na verdade, era se retirar para um descanso. Mas o povo não queria saber para onde ele ia, eles iam atrás, né? E ali já tinha aquele burburinho que era compartilhado, inclusive por alguns dos apóstolos, de que com aquelas pessoas todas ali, a ideia era proclamar Jesus rei. Quando se falava ali de proclamar Jesus rei, era uma mistura de tudo, mas o mais importante na cabeça desses judeus todos era a ideia de que Jesus substituiria Davi, né? E se transformaria no rei do povo de Israel. E na cabeça de muitos, com certeza, estava sempre presente a ideia de que, uma vez acontecido isso, Jesus iria depor aquele regime de romano que estava subjugando o povo judeu.
Então, essa mentalidade que o pessoal tinha, esses pensamentos que o pessoal tinha, vem, na verdade, alinhados com aquela aspiração do Antigo Testamento lá dos judeus, das Escrituras, que já diziam, né, que o Salvador, o Messias, seria rei e iria salvá-los de tudo isso daí. É claro que Jesus podia perceber o que estava acontecendo, e sabia, e os reveladores afirmam claramente que ele sabia o que estava acontecendo. E claro que Jesus não compatuava com isso, não porque ele não quisesse ser rei, senão que não é a ideia da mensagem que ele veio trazer para o povo. A mensagem era outra, era do reino dos céus, não de um reino material aqui na terra. Então, é claro que Jesus ia se opor a essa situação veementemente, embora não tenhamos chegado aí na leitura ainda nesse momento. Mas também, ao mesmo tempo, Jesus se compadeceu daquele povo ali com fome e passando tanto tempo ali com ele. Então, segundo o que está ali exposto pelos reveladores, Jesus, então, por primeira vez, de caso pensado e deliberado, né, resolveu fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E assim o fez. Eu acho que ele também sabia o que ia acontecer depois disso, né? Porque uma vez que esse povo já estava ali para transformá-lo num rei, imagina depois dele dar comida e bebida para todo mundo ali, né? Na cabeça dos caras, puta, era o rei, era o verdadeiro rei. Ninguém mais poderia fazer isso se não fosse o rei, né? Então, uma situação que, no final das contas, do ponto de vista social ali, acabou se acentuando ainda mais esse desejo que Jesus fosse o rei, por conta dessa obra de Jesus ali, né? Então, é bem interessante essa questão toda e faz com que a gente pense bastante a respeito disso. Que Jesus, quando começou a sua vida pública, ele havia se autodeterminado a não usar os seus poderes de criador, realizando os chamados milagres, justamente porque ele sabia que não era esse o caminho para revelar o reino do reino do Pai, o reino de Deus. Então, ele fez um voto, vamos dizer assim, de o tempo todo se comportar como um homem normal e empenhado na divulgação, na revelação de um Pai amoroso, um Pai celestial, a quem todos nós deveríamos adorar, e, em contrapartida, nós teríamos, então, de imediato, já o acesso ao reino dos céus. Então, essa era a missão de Jesus, era isso que Jesus queria fazer, né? Revelar a todo mundo a existência desse Pai maravilhoso. Claro, Jesus unicamente se valeu, durante esse período todo, da sua fé e da sua retidão para poder alcançar o povo e se fazer um ser, uma pessoa respeitada, querida e tudo mais. Isso também não está ali no texto, mas eu acho que é oportuno mencionar isso porque estabelece um pano de fundo para essa história toda. Jesus,
a grande razão pela qual Jesus queria chamar a atenção do povo era justamente para esse fato de que existe um Pai. E que esse Pai é aquele que é capaz de nos dar a felicidade, nos acolher e nos receber. E existindo esse Pai, nós somos irmãos. Então, Jesus era tão amado, tão querido, porque ele justamente refletia essa luz e esse amor do nosso Pai. E é claro que os bochichos, os comentários de que Jesus poderia fazer um milagre, ou de que Jesus poderia vir a ser o rei dos judeus e estabelecer-se no trono de Davi, era uma coisa presente na mente dos judeus. Mas, a parte disso, independente dessa questão, o povo se maravilhava com Jesus justamente pela confiança, pela luz, pelo amor com que respeito com que ele tratava toda a multidão, né? E esse era mesmo o desejo de Jesus. Bom, vou deixar o Hélio falar um pouco aqui, porque ele já está com a mão levantada faz um tempo ali, eu não paro de falar. Vamos lá, Hélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Meus cumprimentos a Henrique e Sueli, que participaram da conferência, e foi um sucesso. Obrigado. Realmente eu gostei de tudo que aconteceu na conferência, e tenho certeza que é mérito do trabalho de muitos liderados por vocês dois. Para o estudo de hoje, por favor, o parágrafo 5. Sim, senhor. Agora já imediatamente. Está lá os 5. Eu quero destacar aqui, apenas como curiosidade, mencionado já na primeira frase, o jovem Marcos, o garoto faz tudo. Eu sempre tive dúvidas onde apareceria Marcos Evangelista, aquele lá da Bíblia, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E fiquei curioso, ainda que o texto não esclareça, se esse Marcos, o garoto faz tudo, era esse Marcos Evangelista. Mas apenas um destaque. Se alguém puder comentar ou pesquisar, enfim, eu mesmo vou fazer em outra oportunidade. Era ele mesmo. Nesse texto, sim, Era nesse ele texto, mesmo. ele mesmo? Então tá bom. Então aqui já tem uma evidência legal de que esse Marcos não era apenas de ouvir falar os acontecimentos, ele era um dos que estavam presentes nessa obra missionária de Jesus, a partir desse texto aqui. Depois você posta para mim, por favor, onde é que está que ele é o mesmo? Mas, enfim, aqui não vi que está escrito que é ele mesmo, mas eu acredito em você. Na sequência desse mesmo texto, lá no fim, no penúltimo parágrafo, faz uma menção entre os 12, uma separação entre os 12, aqueles que eram a favor da proclamação de Jesus como soberano, para ele ser coroado rei, aqueles que eram contra e aqueles que eram indiferentes a esse assunto. Essa separação, para mim, me chamou a atenção. Por quê? Entre os que eram a favor, estava Pedro, João, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Pedro e João faziam parte do círculo íntimo de Jesus, estavam com ele o tempo todo. E eu acho estranho que ambos, Pedro e João, não era o caso do Simão e não era o caso dos Iscariotes, Judas Iscariotes, ainda que eles fizessem parte do grupo de 12, mas não era do grupo íntimo, aquele que estava mais próximo. Me estranha a posição de Pedro e de João, que eu aqui especulo que sabiam perfeitamente que Jesus não queria nada disso. Efetivamente, Jesus não queria ser coroado, Henrique colocou há pouco, que não era o propósito de Jesus ali naquele momento, e nem em momento nenhum ser coroado rei. Ou seja, Pedro e João provavelmente sabiam disso muito, muito bem, e assim mesmo se posicionavam a favor daqueles que queriam tal coisa.
Me chamou a atenção também que os que não, que eram visivelmente contra e não fizeram segredismo. Coincidência deu um terço, um terço, um terço, 4, 4, 4, formando os 12. Os que eram contra me chamou a atenção. André, Tiago provavelmente o Zebedeu, que era do círculo também próximo, Natanael e Tomé, me chamou a atenção. Tiago via muito de perto com Jesus e sabia muito bem o que Jesus não queria, e ele se posicionou, por assim dizer, estava alinhado com a vontade do Mestre. E aqueles que foram indiferentes, apenas para registro, Mateus, Filipe e os gêmeos Alfeus. Os gêmeos Alfeus não tomariam partido de jeito nenhum, porque não era do interesse deles nem ser contra nem a favor, muito pelo contrário. Então, é um destaque desse texto, e eu quero chamar o destaque para o último parágrafo. Eu fiz algumas observações, o Henrique já comentou muito bem, eu não vou voltar. Mas o último texto vale um comentário especial. Um destaque, na verdade, especial que me chamou a atenção. Estou tentando baixar a tela aqui. Em relação aos acontecimentos daquela ocasião, e que está bem colocado nesse texto, com muita didática, com muita informação. O que me chamou a atenção foi as primeiras palavras do 10. Por favor, põe o 10. Já está na tela o 10? Ah, O 10 começa. E esse foi o primeiro, destaque para primeiro, e o único, destaque para um único milagre com a natureza que Jesus fez depois de um planejamento prévio consciente. Esse planejamento prévio, eu imagino que aconteceu naqueles momentos que Jesus silenciou. Não foi algo que demandou muito tempo. Ele considerou o que deveria fazer e provavelmente ele se aconselhou e chegou a essa conclusão que deveria resolver aquele problema e que não deveria dispensar a multidão de jeito nenhum, ainda mais com fome. Bom, o destaque está nessa parte, primeiro e único. E continua. Apesar de que muitas coisas que Jesus fez fossem atribuídas como milagres, aqui está deixando bem claro. Essa, porém, foi uma ministração sobrenatural genuína. Os veladores estão atestando, foi genuína, não tem fake nessa história, é genuíno. E termina a frase dizendo que esse milagre, diferente do evento de Caná, não houve manipulação do tempo e nem de processos vitais observáveis. Ou seja, foi um milagre que não está contado como aconteceu, está contado o resultado. Agora, qual foi o processo ali para chegar nessa multiplicação que redundou na alimentação de tantos 5.000 e ainda sobrou vários cestos a partir de tão pouco? Enfim, na verdade, não está contando o milagre, mas não está contando o santo, ainda que o santo seja Jesus. Apenas um destaque, eu já me estendi em demasiado. Obrigado. obrigado, Aélio. Eu vou deixar a Lilian falar, depois eu gostaria de comentar sobre 2 pontos. O garoto Marcos e justamente esse milagre aí, voltar nele aqui. Vamos lá, Lilian. Não, eu entendi ali no texto que ele multiplicou os elementos do pão, ele multiplicou os átomos, ali fala, né? Aí Sim. o que o Hélio estava perguntando, eu acho que eles contaram ali como é que foi feito esse milagre, né? Que ele multiplicou, acho que se você puder colocar ali de volta, não sei, foi o que eu entendi. Multiplicou os elementos da comida, né? No caso do pão ali embaixo, como ele sempre faz, Sim. exceto lá embaixo. Na última frase, exceto pela eliminação do fator tempo.
e do processo vital visivelmente observável. Então, ele multiplicou, né? Multiplicou os elementos da comida, que eu entendo, os átomos do peixe e do pão ali. Sim, E foi distribuindo para as pessoas. Agora, é interessante que Jesus quis mostrar alguma coisa com isso. Ele quis, porque esse milagre ele fez não só aqui para nós em Urântia, mas para todo o universo, né? Quem sabe ele quis mostrar como que Deus não deixa os seus filhos assim desprovidos de pão também material, né? Também material, porque e também não sei, eu acho que a questão porque ele não iria fazer milagres ali de curar os doentes, ele não iria fazer, porque tinha muitos doentes ali. Mas, ao mesmo tempo, ele não ia deixar o povo ali passando fome, mesmo porque acho que não tinha onde buscar ali por perto, né? Ele não queria dispensar o pessoal com fome, e também para dizer que ele não veio para fazer milagre, vamos dizer assim, curar novamente os doentes, né? Mas alimentá-los com o pão, e depois ele vai dizer que é do pão da vida, né? Do pão espiritual, ele vai falar também isso. Mas ele viu também a necessidade que você tem a necessidade aqui em Urântia de comer, não tem como, né? Ah, mãe, Então, acho que ele viu que era mais urgente ter essa necessidade. tem que ter cuidado aqui, tá, amor? Pra tu não derrubar. muito bem, Lília. Tá bom? Muito obrigado. Olha, Alguém acho que quer levantar a mão, não conseguiu, não sei não. com relação a esse milagre, tem um aspecto importante que nós temos que observar. Eu vou colocar o parágrafo de novo aqui e nós vamos revisar juntos. Então, vamos lá. Aqui, ó, diz o seguinte: esse foi o primeiro e único milagre com a natureza que Jesus fez. Então, assim, o detalhe aqui é esse com a natureza. Porque Jesus, de fato, fez outros milagres de forma deliberada. Esse não foi o único. Mas esse foi o primeiro e único com a natureza. E aqui entra dentro dessa natureza da multiplicação dos elementos, que Jesus mudou a sequência natural dos fatos. Vocês se lembram lá que no tempo, no momento em que houve a transformação da água em vinho, o que houve ali foi uma aceleração do tempo. Então, o que as hostes de Jesus fizeram ali naquele momento, quando ele se compadeceu de sua mãe, e ao fazer isso, ele permitiu que os seus direcionados, as suas comissões celestiais, pudessem intervir. Que justamente houve uma aceleração no tempo de forma tal que o pessoal usou, é como se tivesse plantado as parreiras, elas cresceram rapidamente, eles colheram as uvas, que já estavam, então, depois ali rapidamente maduras também, fizeram o processo de fermentação das uvas e daí obtiveram o vinho que foi colocado nos tonéis ali. Então, isso foi uma aceleração do tempo, não houve uma modificação da natureza. O que houve ali foi um processo natural que aconteceu numa sequência prodigiosa de tempo
E aí permitiu que acontecesse isso, que Jesus conseguisse, então, apesar de não ter deliberadamente planejado isso, conseguisse produzir aquele vinho. Nesse caso aqui dos pães, os reveladores são muito claros em dizer, como a Lilian já falou, que não houve aceleração do tempo, né? Então, aqui, depois de um planejamento, é bem verdade que seus discípulos estavam dispostos a chamar, nos foi ensinado, Micael multiplicou os elementos da comida, exceto pela eliminação do fator do tempo e do processo vital visivelmente observado. Esse exceto aqui pela eliminação do fator tempo e do processo vital visivelmente observável, pode não ser visivelmente observável para nós, mas ele é visivelmente observável, como o que aconteceu lá com o vinho, pelos seres celestiais, que têm essa capacidade de ver as coisas acontecerem e até fazerem elas acontecerem nessa velocidade. Aqui não houve esse acelerador, essa aceleração do tempo. Jesus simplesmente multiplicou. Falou, ó, de 1 eu faço 2, de 2 eu faço 4, de 4 eu faço 8, e assim foi, né? Então, é importante, quando a gente vê aqui que esse é o único milagre de Jesus, porque depois lá na frente nós vamos ver outros, e a gente vai se questionar, falar, bom, então os reveladores aqui comeram bola. Não, não comeram. É o único em que Jesus atuou dessa forma, né? Multiplicando os elementos da natureza, ao invés de fazer com que houvesse uma aceleração do tempo. Com relação a Marcos, o garoto Marcos, ele é citado em muitas passagens da vida de Jesus aqui no livro de Urante. E o garoto Marcos, ele era um apaixonado por Jesus, era ainda muito novinho. Eu não me lembro a idade dele, mas eu acho que ele começou a seguir Jesus com 12 anos. E num primeiro momento, os pais deles até não queriam permitir que ele fosse com Jesus. E nem Jesus queria que ele viesse, os apóstolos viessem, mas ele se metia no meio e vinha. Ele ficava acompanhando ali. Nós vamos ver mais à frente, não muito mais à frente, tá? Daqui a pouco nós vamos chegar, quando chega no Monte das Oliveiras, que Jesus se transfigura, né? Um pouco antes dessa transfiguração de Jesus, 1 ou 2 dias antes, Jesus saiu com um retiro, para um retiro ali, naquele momento. E o Marcos se ofereceu para ir com ele com a desculpa de levar pão e comida para ele, para que ele pudesse se alimentar, prometendo que não iria se intrometer nas orações, ou fosse aquilo que Jesus quisesse fazer. Então, sim, de fato, esse garoto Marcos, ele teve uma presença, não o tempo todo, mas uma boa parte da vida de Jesus ele acompanhou. E foi, inclusive, na casa de Marcos, desse Marcos, que aconteceu a Santa Ceia. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, a Hélio não tem um documento específico para provar que é o mesmo, mas só existe um Marcos sendo relatado aí, acho que não existem dois. Diga lá, Su. Então, o documento 177 fala sobre João Marcos, fala sobre essa passagem que você falou, que ele sobe com Jesus e Jesus conversa com ele bastante. Ele perguntava, se não me engano, sobre as crianças e sobre os pais, e Jesus conversa com ele demoradamente sobre os lares, sobre a importância do pai e da mãe. E aí, eu fui só para corroborar, né, isso tudo para falar. Eu lembro que eu li em algum lugar que João Marcos era o Marcos Evangelista, mas eu não achei. Só achei essa referência sobre João Marcos. Mas num site dos franciscanos, né, ele fala assim, ó,
Marcos, ou João Marcos, era judeu da tribo de Levi, filho de Maria de Jerusalém, que é o nome que é citado no livro de Urântia. E segundo os historiadores, teria sido batizado pelo próprio Pedro, fazendo parte de uma das primeiras famílias cristãs de Jerusalém. Ainda menino, viu sua casa tornar-se um ponto de encontro e reunião dos apóstolos de Jesus. Foi na sua casa, aliás, que Cristo celebrou a última ceia, quando instituiu a Eucaristia, e foi nela também que os apóstolos receberam a visita do Espírito Santo após a ressurreição. Então, sim, João Marcos é o mesmo menino Marcos que é citado aí. Aliás, Marcos Evangelista é o João Marcos, o menino. Sim. Aí só esclarecendo que esse documento que você leu, qual é que é? Pode repetir, Sussu? Não, o documento que fala sobre João Marcos no livro de Urântia é o 177. Isso que eu acabei de ler, eu encontrei num site dos franciscanos, a organização E franciscanos.org.br. tá bom. Tá Então bom? é isso. Então é um corroborando o outro. Esse segundo texto, na verdade, não está colocado no livro de Urântia. Não, está no site franciscanos.org.br. Muito bom, muito obrigado, Sussu. Diga lá, Lilian. Então, o que me chamou a atenção também nessa última parte é ali, ó, diz assim, né? Ai, eu estou no inglês aqui, peraí. Então, diz ali, né? Nesse caso, e assim foi ensinado, Micael multiplicou os elementos da comida. Então, veja que aqui eles não falam Jesus multiplicou os elementos da comida. Ele fala Micael, né? Então, ali ele dá a entender, e logicamente, que ele atua como Deus, né? Ali. Como ele sempre. Interessante como ele sempre faz. Não é interessante assim como ele sempre faz? Tem a impressão que é uma coisa comum isso lá em Salvington, né? É, E, exceto pela eliminação do fototempo, processo visivelmente observável, então, que você disse, né? Que eles veem isso, que é comum para eles, observa, né? Que isso para eles é uma coisa comum. Eu achei muito interessante eles falarem Jesus, 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 e chega nessa parte Micael. uhum. Bem notado, Lilian. Eu não havia me dado conta, mas é verdade, porque assim, Jesus tinha uma natureza dual, ele era homem e era Deus. Como homem, ele não poderia fazer isso assim como nenhum de nós podemos fazer. Só como Micael ele poderia fazer isso, né? Não teria outra possibilidade. Mas muito bem notado isso daí, Lilian. Muito obrigado. Diga, Roberto. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique. Pode colocar o parágrafo que Jesus está planejando um milagre? Aí que ele para um pouco, pensa. Eu não sei Sim. exatamente qual é. Por um momento, Jesus permaneceu em silêncio. Está aqui. É isso, é isso. Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que Jesus, ele olhava todo mundo como um filho. E o que ele sentiu ali, meus filhos não podem ficar com fome. Sabe, uma coisa pura, é o que eu acho que ele sentia. Ele não planejou nada, ele foi contra essa história de não fazer milagres. Ele, como um pai, como uma mãe, olhou a multidão com fome e pensou nele como se eles fossem as crianças dele. E aí, quando eu acho que o discípulo falou, envie eles para casa, ele talvez tenha pensado, o universo é nossa casa, eu não vou deixar meus filhos com fome. Quer dizer, ele tão grande, mas ali eu acho que o que aconteceu foi o sentimento de um pai e de uma mãe. E eu, pensando isso, eu fico mais adorando
nessa pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Roberto. Esse seu pensamento, essa sua interpretação aqui, corrobora justamente com o que a Lilian colocou ali, de que quem estava atuando ali era Micael, não era Jesus. Para a gente pode fazer uma confusão na nossa cabeça. Mas a verdade é que Jesus foi, ao mesmo tempo, Deus e homem. Então, nesse momento, ele assumiu ali o papel de Deus para tomar conta desse negócio. E como Deus, como Criador, faz sentido que ele tivesse esse tipo de compadecimento, Roberto. Muito obrigado pela observação. Oi, Aélio. Eu quero cumprimentar a Lilian por ter destacado esse texto. Micael multiplicou. Explica facilmente o como, o que, o milagre em si, quando, quem, essas coisas não me gera curiosidade, me gera o como. E esse como tem tudo a ver com o poder de Micael, mas não com o poder de Jesus. Porque Jesus, Exatamente. por muito que fosse grande, ele não era, mas nem de perto, nem de longe, Micael. Ele era uma fração do Micael. Então, a pergunta que demanda a minha curiosidade agora adicional, a partir da observação da Lília, espera, por que Micael se intrometeu nesse assunto? Se existiam tantos outros, afinal, aquele povo judeu estava sob o jugo romano. E ainda que o texto específico não fale sobre as crueldades, sobre as maldades, sobre as justiças, sobre fome, sobre tudo, é fato que existia. Eu tenho certeza que existia. E aí, Micael se fez presente e usou Jesus como instrumento para tirar a fome daquela gente que estava ali por conta própria, não estava ali pela falta de alimento, porque não tinha recurso para isso. Ainda que pudesse ser esse o caso, eles não estavam ali para isso, eles estavam ali para fazer Jesus um soberano. Verdade que muitos não estavam nem aí para Jesus ser soberano ou deixar de ser soberano. Estavam ali para buscar cura, buscar a cura das enfermidades e coisas do gênero. Mas seja o que for, o revelador colocar que Micael se fez presente e usou Jesus para isso, realmente me faz curioso em relação a outras passagens do livro de Urante, em que ficou claro para mim que Micael deixou de existir na sua plenitude quando ele assumiu que teria uma auto-outorga em Urântia. Então, na verdade, não esclareceu para mim, gerou mais dúvidas ainda. Agora eu vou pesquisar com mais afinco. É apenas uma observação. Obrigado, Aélio. Olha, ali não diz que Micael usou Jesus, né? Diz que quem atuou foi Micael. E como nós falamos, apesar da gente ter dificuldade de entender isso, Jesus nunca deixou de ser o Micael. Só fazendo uma retrospectiva aqui, quando Jesus decidiu cumprir a sétima auto-outorga dele aqui em Urântia, o que que a gente precisa lembrar? Que o propósito de Jesus, ao vir para Urântia, era viver em Urântia como um homem normal do reino. Então, o que que aconteceu? Não tudo que eu vou falar agora aqui está claramente escrito no livro de Urântia, mas é assim, é uma conclusão aceitável a partir de como eles explicam a nossa natureza, a natureza de Micael, etc. Quando Micael encarnou aqui em Urântia, ele nasceu num corpo físico, exatamente como nascem todos os bebês, ou seja, todos os corpos físicos
no nosso mundo, que foi o resultado de um acasalamento. Então, esse é um aspecto importante para a gente guardar. Esse era o corpo de Micael? Não, esse não era o corpo de Micael. Micael tem um corpo espiritual. Evidentemente, ele tem um corpo. Assim como Deus, nosso Pai, tem uma forma, tem um corpo espiritual, que é visível, que pode ser percebido por seres espirituais. Então, ele não poderia vir aqui com esse corpo dele. Outra coisa que aconteceu com Jesus, quando ele veio para cá, é que ele recebeu uma mente. Recebeu, não, ele veio com a mente dele, Micael, mas essa mente, ao invés de operar na mente espiritual de Micael, passou a operar em um cérebro humano. Então, imagina a confusão mental dessa mente que veio com ele para cá e agora não tinha os mesmos recursos para operar. Porque, vamos combinar, a mente espiritual provavelmente tem muito mais recursos do que essa nossa mente pobrezinha intelectual aqui. Então, a mente de Jesus, na minha opinião, é a mesma mente de Micael. Só que, ao invés de estar operando no cérebro espiritual do Micael, passou a operar num cérebro humano do menino Jesus. Outra coisa interessante. Jesus, quando veio para cá, a personalidade dada ao menino Jesus é a mesma personalidade de Micael. Não fosse assim, não seria Micael encarnado aqui na Terra, porque a figura protagonista de tudo que acontece na nossa vida é a personalidade. E os reveladores, quando falam de Jesus na sua segunda infância, eles deixam muito claro ali que a personalidade de Jesus era exatamente a mesma de Micael. Então, aquela personalidade de Jesus que estava habituada a controlar uma mente, um corpo, uma energia espiritual, que é aquela de Micael, veio também se estabelecer num corpo físico e teve que aprender o domínio de controlar um físico, um intelecto novo, com uma mente se adaptando a esse intelecto novo e tudo mais. Mas então, em nenhum momento, Jesus deixou de ser Deus, Micael deixou de ser Deus. Mas, temporariamente, a personalidade dele e a mente dele ficaram confusas, porque não dava para ele entender o que estava acontecendo com ele, uma vez que ele se submeteu à carne. Então, essa recobrada de consciência levou um tempo, que não foi um tempo muito longo. Ele foi crescendo gradualmente nessa experiência, até ali no Monte Hermon, quando, pouco antes do batismo, ele já tinha alcançado plena consciência de quem ele era. Ele recebeu um ajustador do pensamento também, como todos nós. Mas, como nós falamos, Jesus não era um ser fusionável. Por quê? Porque Micael já é espírito. Então, Jesus e Micael são a mesma pessoa, um homem e o outro Deus. A questão é que quando Jesus recobrou plenamente a consciência da divindade dele, que foi ali no Monte Hermon e que se materializou ali no batismo dele, que foi quando ele começou a exercer a vida pública dele, ele, a partir dali,
poderia atuar o tempo todo como Deus. E ele não queria fazer isso. Ele queria aparecer aos homens sempre como um homem. E é por isso que ele assumiu o compromisso com ele mesmo de não utilizar os poderes dele para convencer o pessoal de quem ele era. E nós temos inúmeros exemplos de milagres que foram feitos por ele, inclusive esse que nós estamos vendo hoje, que a gente vai ver que depois o povo foi embora e ninguém nunca mais veio falar, sei lá, eventualmente um ou outro desses que estavam ali, mais tarde vieram seguir Jesus. Essas 5.000 pessoas que tinham ali, a grande maioria, esmagadora maioria, desapareceu, nunca mais quis ouvir falar de Jesus e sumiu. Esse é um exemplo claro de como que o milagre não ajudava Jesus a fazer o trabalho de convencimento e revelação do nosso Pai e implantação do reino de Deus entre os homens. Então, embora seja difícil para a gente perceber e entender, Jesus e Micael são um só, portanto, tem uma característica dual. Então, eu não acho que Micael usou Jesus. Eu acho que Micael, bom, como Jesus, eu me comprometi, né, como homem, eu me comprometi a não usar esses poderes. Mas agora, diante dessa situação aqui, eu então vou assumir a posição de Micael, vou deixar por alguns minutos de ser Jesus e vou fazer a coisa acontecer. Tudo isso que nós estamos falando aqui são interpretações pessoais, e estão razoavelmente bem fundamentadas, mas muita gente pode não concordar com isso. E é legítimo que não concorde e que tenha uma outra interpretação, mas eu acho que essa é uma interpretação razoável desse tema. Então, é bastante curioso tudo isso que aconteceu nesse documento aqui, porque realmente expõe essa dualidade de Jesus. Enfim, muito bem. Mais algum comentário sobre esse assunto? Diga, Eglin. Boa noite a todos. Me chamou a atenção o penúltimo parágrafo, acho que é o penúltimo, que Jesus, é isso aí, Jesus tomou os pães nas suas mãos e depois de ter agradecido, ele partiu o pão e deu aos seus apóstolos. Então, isso que me chamou a atenção, né? Ele agradece antecipadamente antes de fazer o milagre. E acho isso muito interessante, porque a gente sabe hoje, né, através até da ciência, o quanto que o poder da gratidão favorece muito a fé, né? A fé de que isso vai acontecer. Então, me chamou a atenção isso, daí queria só ressaltar esse aspecto. Muito legal, Eglin. É isso mesmo. Olha, nós não falamos aqui, mas a gente não pode se esquecer que Jesus, o tempo todo, tanto Jesus como Micael, sempre se disciplinaram e se pautaram por seguir a vontade do Pai. E eles sabem que quem tem o poder é o Pai, né? Eles só são um representante legal que podem exercer esse poder com a permissão do Pai. Então, eu acho que esse reconhecimento dele, esse agradecimento, vem em linha com essa ideia de que meu desejo é fazer cumprir a vontade do meu Pai, né? Então, mas tá bom. Diga, Angélica. Está desligado o seu microfoninho. Nós queremos te ouvir. O que me impressionou muito nessa passagem foi que a multidão, mesmo faminta, né, com
3 dias cansados, com fome, eles nunca pensaram em voltar, em sair do acampamento. Eles não estavam preocupados com alimento, com o mundo material, eles estavam preocupados com a pregação de Jesus, com o alimento espiritual. Eu vejo muito do lado amoroso, como o Roberto de Brasília, eu vejo muito esse lado, sabe, misericordioso, amoroso. Eu não me preocupo se naquele momento foi Jesus, Micael, quem foi. Eu me preocupo que a pessoa de Jesus, ou mesmo sendo Micael, naquele momento ele teve pena da multidão, então o seu lado amoroso é que fez o milagre. Então, eu achei muito bonita a reação do povo, né, do pessoal não pensar nunca em ir embora. Só isso. Obrigado, Angélia. Eu acho que, sim, o amor de Jesus ou de Micael, no final, é a mesma coisa. Ele é incondicional com o seu povo. E sabe o que me ocorreu ouvindo você falar? Lembrando desses shows que reúnem 10, 20, 30 mil pessoas e que os caras ficam ali tudo aglomerado, fazendo xixi no chão, um no meio do outro, comendo sanduba se tiver, e se não tiver, e dança a noite inteira, dança no dia seguinte, e se for preciso, fica 3 dias ali. É, Então, não sei se dá para fazer uma associação com esse povo que estava lá seguindo Jesus, e com essas multidões que às vezes acompanham alguns líderes musicais ou artistas ou essas coisas. Na verdade, essa multidão queria ver o rei, né? Então, muitos queriam se curar, vieram muitos doentes, com certeza, né? Então, o interesse era de cura. Mas é curioso você ter observado isso, muito legal. Obrigado, Angélica. Diga, Sussu. Não, eu só queria colocar que a minha percepção foi diferente da percepção da Angélica. Sim, Jesus era amoroso, misericordioso, amava todos os seus filhos, afinal, todos os seres humanos são filhos de Cristo Micael. E eu acho também que ele se tocou com o amor de pai perante todos aqueles filhos. Mas toda aquela multidão que estava lá, o livro está dizendo que eles foram lá interessados no milagre de Jesus. Eles ficaram sabendo dos milagres, o milagre daquela tarde e dos outros, e da multiplicação dos pães e dos peixes, e eles foram atrás dele, eles estavam ali atrás dele, aliás, na verdade, para serem curados. E tanto que tem um pedaço que fala assim, que eles levaram pessoas doentes e ficaram ali até poder ouvir Jesus, até que Jesus se compadecesse. Então, eu acho assim, Jesus, como sempre, né? Jesus, Micael, sempre maravilhoso, maravilhoso. Mas a multidão, na minha opinião, claro que existem exceções, claro que com certeza havia gente querendo ouvir Jesus, mas a grande maioria estava lá atrás de milagres, atrás de serem curados, atrás de, sei lá, coisas materiais. Quando eu falo materiais, eu não estou dizendo de material de dinheiro, eu quero dizer assim, coisas tipo, melhora a minha vida, cura meu filho, coisas desse tipo, né? Mas foi a minha percepção. Tá Obrigada. certo. Obrigada eu. Diga lá, Lívia. Não, o Roberto colocou aqui uma coisa que, olha, pode ter acontecido isso mesmo. Aí colocou lá, talvez quando a vivência é muito intensa e plena, nós saímos do tempo, nos esquecemos até de comer. Desculpa eu falar a tua fala aqui, Roberto, mas eu acho que estava tão bom estar ali com Jesus, e mesmo, se veja, eles
Parece que isso aconteceu na sexta-feira e eles já estavam quase uma semana ali lá no outro lado do lago. Era quinta-feira, eu estava vendo ali as datas, era quinta-feira e já fazia 3 dias que aquelas 5.000 pessoas estavam ali, né? Que eles relatam. Então, quer dizer, estava muito bom, eles não estavam pensando nem em comer. Porque devia estar assim, é como diz a gente, quando é muito legal, o tempo passa tão rápido que a gente nem vê. Então, assim, eu acho que o ambiente estava legal, aquela harmonia, aquela convivência entre as pessoas. Mas imagine ficar 5.000, 3 dias, pensa bem. É uma coisa, assim, quase que um milagre, todo esse povo ali, né? Agora, assim, só para comentar alguma coisa sobre esses alimentos, alguns interpretam, né, alguns conhecedores da Bíblia ou estudiosos, eles interpretam e falam também que aquele povo devia ter alguma comida. Eles deveriam ter ali. E tanto o livro de Urântia fala, se a gente vê no texto, que eles estavam quase sem, quase a metade não tinha mais nada. Mas a outra metade tinha um pouco. Tinha um pouco aí. Não sei se vocês perceberam isso ali. Tinha um pouco ainda, né? E me fez lembrar esses estudiosos da Bíblia que falam que o povo se reuniu e começaram também a compartilhar os alimentos que eles tinham, tanto que sobrou, né? Sobrou comida, porque além de Jesus, lógico, Jesus fez a multiplicação, mas eles também compartilharam, não sei, me deu essa impressão, não sei, pode ser que esteja errado. Bom, Lilian, muito obrigado. Oi, Helder. Oi, eu queria pontuar assim, eu acho que, primeiro, Jesus queria ajudar em virtude da sua humanidade, não da sua, que os outros procurassem ele por alguma recompensa, né? E essa humildade ele queria ver através da fé das pessoas e não através do interesse das pessoas, né? Que as pessoas procuravam ele, é claro, por um interesse, né, pessoal, mas depois em troca dava desprezo, né? Ele não queria isso, ele queria que as pessoas fossem tão boas quanto ele o era, como buscar o reino de Deus para ser semelhante ao Pai. Depois, eu creio que aquela agitação, aquela propaganda que fizeram de Jesus Rei, Jesus Rei, Jesus é o nosso Rei, no entanto que depois para frente fala que ele falou assim, vocês vieram aqui com o propósito de me instituir rei. E não é isso, vocês entenderam errado. No entanto, a maioria daquela multidão que foi saciada, que comeu na mão dele, abandonou, né? Ficaram poucos ali, como diz mais para frente, É, né? E ficaram decepcionados com a atitude dele falar isso, inclusive seus próprios apóstolos, e Pedro principalmente, né? sim, Helder, muito obrigado. A gente, a Olha, eu gente posso falar um minutinho? Eu pode, concordo claro. muito com a Lília, o que a Lília falou. Eu já li em outros lugares que o que Jesus quis mais fazer nesse milagre foi que o povo aprendesse a compartilhar aquilo que já tinha. Eu já vi isso daí, se não me engano, no Benítez lá. Mas o que Jesus queria mesmo ali era ensinar o povo a ser solidário uns com os outros e saber repartir o que tinha. Aí não sei se Obrigado, Maria.
Eu acho que os próprios reveladores, com certeza, não conseguem interpretar aquilo que realmente passava na mente de Jesus, Micael, naquele momento ali, né? Eu me atrevi a construir uma teoria aqui do que eu sentiria se eu estivesse no lugar dele, né? Pode não ser o que ele estava sentindo naquele momento ali, mas a maneira como eu vi é assim: Jesus, ele assumiu esse compromisso pessoal dele de não fazer milagres, não usar seus poderes, porque ele achava que isso não era o que ia trazer o povo para o reino de Deus, fazer com que eles pudessem compreender isso. Mas tem um segundo fator aí, que, claro, esse mundo que nós vivemos, que é uma criação dele, é um mundo de misérias, de sofrimento, de muitas dificuldades, muitos problemas para muitos dos mortais, a maioria de todos nós, temos que enfrentar situações difíceis e complicadas. Então, isso também diz respeito ao compromisso de Jesus de não interferir na nossa vida social, política e econômica, nem na situação da falha adâmica que impediu que nós tivéssemos resolvidos todos os nossos problemas de saúde. Então, assim, o compromisso de Micael era de não mudar o curso da evolução do homem e da mulher em Urântia. A vida tem que seguir o seu curso e nós temos que viver as nossas experiências para chegar lá. Então, aliás, Micael foi admoestado por Emmanuel para não interferir. Cuida para não interferir na política, na economia e todas essas coisas. Por isso, Jesus focou o seu trabalho sempre em cima do espiritual. De outra forma, ele teria que resolver os problemas da humanidade, não que ele não pudesse resolver, mas aí não seríamos cada um de nós tomando as nossas decisões para fazer a vontade do Pai. Seria ele, na verdade, traindo a vontade do Pai, resolvendo todos os nossos problemas, quando não é isso que se espera. O que o Pai quer é que a gente evolua e faça o nosso crescimento até alcançar a perfeição pelos nossos próprios meios. Então, nós temos esses dois pontos. Um, que Jesus não acreditava que os milagres seriam aqueles que iriam convencer aos crentes do reino para entrarem no reino de Deus, porque isso realmente ficou demonstrado nas vezes em que os milagres aconteceram. Então, ele não queria fazer milagres. E, de outro lado, ele não queria trair aquela ideia de que ele não pode interferir na evolução humana. Nesse caso específico, aparentemente foi quebrado tudo isso. Então, por que Jesus teria feito isso? Por que Micael teria feito isso? O meu sentimento, se eu estivesse ali no lugar de Jesus, quem me dera, né? Mas o meu sentimento é de que Jesus se sentiu responsável, culpado pela situação de ter aquela multidão em volta dele ali. Um fato interessante é que quando estava o burburinho de converter, de fazer a ascensão de Jesus a rei, os reveladores nos falam ali, ele tinha consciência de que isso estava acontecendo, ele sabia. E isso complicou ainda mais a situação, porque
Ele tinha que dizer para o povo que ele não era rei, coisa nenhuma, aquela ideia dele estava completamente equivocada, e, ao mesmo tempo, ele ia fazer uma ação extremamente contraditória a essa ideia de que ele não era rei, porque ele ia fazer esses milagres todos da multiplicação. Como convencer o povo ignorante de que não, eu não sou rei coisa nenhuma? Acabei de multiplicar aqui os pães e os peixes, mas vocês estão me confundindo, eu não sou rei. Como assim? Como que você vai dizer para o povo que você não é rei depois de ter feito um milagre desse tamanho? Então, se houvesse uma situação em que Micael pudesse ficar, vamos dizer, entre a cruz e a espada, eu diria essa foi uma delas. Porque, de um lado, ele não podia permitir que a ideia da população fosse levada adiante. De outro lado, ele se obrigou a fazer uma ação, um exercício que era contraditório à ideia de que ele não podia assumir o papel que o povo reivindicava. E, de outro lado, ele tinha todos os compromissos dele de que ele não iria intervir na vida social, econômica e política, o que implica, inclusive, em não curar as pessoas deliberadamente por vontade própria, ou não eliminar as doenças da terra. Então, de outro lado, ele se sentiu culpado, porque ele falou assim, olha, todo mundo tem doença, todo mundo passa fome. Agora, esse povo que está aqui, eles vieram aqui por minha causa, eu sou culpado deles estarem aqui nessa situação. E acho que foi por isso que ele tomou essa decisão, evidentemente tocado por um altruísmo do seu coração, um sentimento de amor por todas aquelas pessoas. Mas eu acho que o que levou Micael a subverter ele mesmo esse compromisso de não interferir nessas coisas foi justamente porque ele disse, olha, isso aqui só está acontecendo porque esse povo veio me seguir aqui, senão isso não ia estar acontecendo. Então eu sou culpado desse negócio. Se é que a gente pode falar assim. É claro que ele não era culpado de nada. O povo decidiu segui-lo e tudo bem. Mas isso não está escrito no livro, não é isso que os reveladores nos falam, mas eu considero que, pensando na vida de Jesus e de Micael, e em suas decisões de como ele teve que se comportar e como que ele teve que fazer, conhecendo todo esse histórico, eu imagino que alguma coisa assim passou pela cabeça dele, né? E, de fato, nós vamos ler daqui a pouco, a gente vai ver que o pessoal se mandou tudo quando ele se recusou a ser nomeado rei, né? Então, você queria complementar isso aí. Sim, Sidney, por favor. Ouvindo você, me deu uma outra ideia diferente. Talvez ele tenha até feito isso para dizer, tá vendo? Eu posso, realmente eu tenho poder, só que eu não quero. Não foi para isso que eu vim. A minha ideia é outra. O reino é espiritual, não é material. Também. Mais ou menos nesse sentido. Só isso, obrigado. Obrigado, Sidney. Bom, mais algum comentário ou seguimos aqui na leitura? Diga, Lilian. Bem rapidinho, bem rapidinho. Porque é muito rico, né? Ela é um texto muito rico. Pois Ele é. não consegue sair e veio uma ideia, veio outra ideia. Porque Jesus, quando na semana passada, ele tinha ido para Quereza, né? Ele curou lá o rapaz que estava com problemas emocionais, que a gente viu, né? E ele já estava indo querendo descansar. Chegou lá, houve todo aquele tumulto, ele teve que ir embora de Quereza, porque o pessoal lá achou que ele ia matar todos os porcos no lago.
e ele teve que ir embora. Daí chegou lá de volta a Cafarnaum, querendo descansar também, porque depois de a multidão lá junto, daí ele foi atravessar o lago. Imagine a cena, gente. Imagina a cena. Jesus pega o barco e vai atravessar o lago para o outro lado, porque quer descansar, né? A multidão já está lá faz dias. E a multidão pega, todo mundo pegando os barcos, vocês viram? Todo mundo pegando os barcos e indo atrás de Jesus. Gente, é uma coisa meio hilária até, né? Quando Jesus vê aquela multidão de barco, quem pôde pegou o barco, quem pôde foi circulou o lago, né? Quer dizer, Jesus não conseguia descansar. Pensa bem, quando a gente está cansado, né, e quer descansar, aí a multidão não deixava. Então, daí imagina, olha, eu vou falar uma coisa assim, pode ser que seja uma heresia, tá? Eu vou dar, daí já fazia 5, não sei, quase uma semana o povo lá. Jesus pensou assim: bom, se eu der pão, será que esse povo. Ai, ai, ai. Será que se eu alimentar eles, eles estão. Mas era uma Ai, hipótese também, né, Lilian? Porque os próprios é apóstolos uma coisa falaram meio para hilária, ele. assim, né? É, Lógico que, como você falou, né? É uma coisa mais lógica, né? Jesus viu que eles estavam com fome e também que eles estavam pensando no milagre. Eles queriam um milagre. Eles queriam um milagre da cura de várias pessoas ali. Diz que muitos doentes acorreram para lá, estavam esperando o milagre de Jesus, né? Então, Jesus disse assim, não, eles vão ter que se contentar com o milagre do alimento aqui, né? E eu achei muito legal, Egli, quando você falou do agradecer, né? Porque com Jesus ali, ele dá o exemplo, né? Que a gente deve agradecer cada vez, porque o alimento é uma coisa que Deus nos dá. É um milagre, o trigo que cresce. A gente transforma, mas ele cresce na natureza, os legumes, as frutas, e a gente tem que agradecer sempre a Deus todo esse milagre do alimento que ele nos dá aqui, né? É isso aí. obrigado, Lilian. Vocês, não sei se vocês se lembram, nós já passamos por algumas situações que retratam o que eu vou falar aqui agora. Os apóstolos chegaram a brigar entre si, né, para ver quem é que tinha a preferência de Jesus e que posições cada um ia assumir no reino. O que eu vou ser lá? Vou ser ministro? Você, né? Eles brigaram, eles tinham interesse de ter um cargo no reino. Por quê? Porque todos eles, os apóstolos e os discípulos, até um certo ponto, sempre enxergavam Jesus como aquele Messias que estava descrito ali nas escrituras hebraicas. Então, a ideia é que se vai ter um reino, eu tenho que ter uma posição privilegiada nesse reino, porque eu estou aqui do seu lado, estou aqui trabalhando, né? Aí, quando começou esse burburinho ali, de vamos fazer rei, porque a Escritura diz que o Messias seria rei, seria o Salvador no sentido de livrar o povo judeu do jugo dos romanos. E, bom, se vai ser rei, eu preciso estar aqui para ter uma posição com ele. Então, é bem verdade que havia muitos ali buscando curas para suas doenças. Outros curiosos, outros com interesse. Ó, nós vamos transformar o cara em rei e nós vamos ser parte aqui do novo império. Quem sabe sobra aqui um cargo de oficial de justiça, procurador da República, ou qualquer coisa que o valha, para a gente ter uma posição de destaque nesse reino, né? Então, sim,
Eu não tenho dúvida de que algumas pessoas ali tinham fé em Jesus e queriam segui-lo, e queriam aprender. Mas a grande maioria não era isso. Então, tinha os interesses pessoais, interesses de cura, interesses de ganhar posições no reino, interesses de se livrar daquela política que existia ali. A gente vê multidões saindo na rua, né, para defender idealismos, não importa de que natureza aqui, mas a gente vê como isso move as pessoas, né? Então, os reveladores não falam isso nesse caso específico aqui, apenas nos deixam saber de que tinha esse burburinho, de que a ideia era transformar Jesus em rei. Anyway, seguimos? Então, quem vai nos ajudar aqui com a sequência da leitura aqui? O episódio da coroação como rei. Posso ler? Tá bom, Sussu. Eu ia falar para vocês pararem de brigar. Terceiro, o episódio da sua coroação como rei. A alimentação das 5.000 pessoas, por meio de energia sobrenatural, foi um outro desses casos em que a piedade humana, somada ao poder criativo, haviam levado ao que aconteceu. E agora, que a multidão estava alimentada plenamente, e desde que a fama de Jesus estava ali e agora aumentada por um milagre tão estupendo, o projeto de proclamar o Mestre coroando-o como rei não mais requeria o comando pessoal de ninguém. A ideia parecia espalhar-se na multidão como uma doença contagiosa. Era profunda e irresistível a reação da multidão a esse suprimento súbito e espetacular das suas necessidades físicas. Por um longo tempo, havia sido ensinado aos judeus que o Messias, o filho de Davi, quando viesse, faria fluir de novo da terra o leite e o mel, e que o pão da vida seria concedido a eles como maná do céu, o mesmo que supostamente teria vindo para os seus ancestrais no deserto. E toda essa expectativa agora não havia sido cumprida bem diante dos olhos de todos? Quando essa multidão faminta e subnutrida havia terminado de fartar-se com um alimento milagroso, não houve senão uma reação unânime. Aqui está o nosso rei. O ser milagroso, o libertador de Israel, havia chegado. Aos olhos desse povo de mente simples, o poder de alimentar trazia consigo o direito de governar. Não é de se estranhar, então, que a multidão, depois de haver terminado o banquete, se levantasse como um só homem e gritasse: façamos dele um rei. Esse grito poderoso entusiasmou a Pedro e aos apóstolos, mantendo mais ainda a esperança de ver Jesus reivindicar o seu direito de governar. Mas essas esperanças falsas não durariam muito. Tal grito poderoso da multidão mal havia acabado de reverberar nas rochas próximas, quando Jesus subiu em uma pedra imensa e, levantando a mão direita para chamar a atenção, disse: Meus filhos, a vossa intenção é boa, mas tendes uma visão curta e uma mente material. Houve uma breve pausa, e esse Galileu inflexível estava colocado majestosamente ali, sob o brilho encantador daquele crepúsculo oriental. Cada detalhe da sua figura era o de um rei, enquanto ele continuava a falar à sua multidão estupefada. Gostaríeis de fazer de mim um rei,
Mas não porque as vossas almas foram iluminadas por uma grande verdade, e sim porque os vossos estômagos foram enchidos de pão. Quantas vezes eu não vos disse que o meu reino não é desse mundo? Esse reino do céu que eu proclamo é uma fraternidade espiritual, e nenhum homem governa nele assentado em um trono material. O meu Pai no céu é o soberano infinitamente sábio e todo-poderoso dessa fraternidade espiritual dos filhos de Deus na terra. Será que eu falei tanto assim ao revelar o Pai dos Espíritos a vós, a ponto de querer desfazer um rei desse filho na carne? Agora todos deveis ir daqui para as vossas casas. Se deveis ter um rei, que o Pai das luzes seja entronizado nos corações de cada um de vós, como soberano espiritual de todas as coisas. Essas palavras vindas de Jesus dispersaram a multidão, deixando-a atordoada e desalentada. Muitos que haviam acreditado nele deram-lhe as costas e não mais o seguiram a partir daquele dia. Os apóstolos ficaram sem palavras e, reunidos, permaneceram em silêncio ao lado das 12 cestas com os restos de alimento. Apenas o menino João Marcos falou, e ele negou-se a ser o nosso rei. Jesus, antes de retirar-se para ficar a sós nas colinas, voltou-se para André e disse: Leva os teus irmãos de volta para a casa de Zebedeu e ora com eles, especialmente pelo vosso irmão Simão Pedro. Com certeza, Simão Pedro era um dos mais arraigados nessa história de entronizar Jesus como um rei na terra, né? Então ele deve ter ficado muito decepcionado, com certeza. Pois é, porque os próprios apóstolos estavam ali. E quantas vezes ele já tinha repetido para os apóstolos? Acho que desde que começamos a ver a história de Jesus com os apóstolos, Jesus deve ter repetido que o reino era espiritual e não material pelo menos umas 100 vezes, enquanto a gente está... E fala, poxa vida. Por isso que ele até falava, até quando, meus filhinhos? Tudo bem. E Alguém outra quer coisa, fazer algum comentário? eles Sim, estavam assim muito enraigados, né? Enraizados na tradição deles ali. E mais para frente, se não me engano, Jesus fala até que os salmistas, o salmista, no caso, estava errado em relação a propagar isso, se não me engano. uhum, E isso mostra como que esse povo também, eles levavam muito ao pé da letra tudo, né? é verdade. Um outro comentário, pessoal? Ali eu achei assim, interessante, né, que os dois irmãos, se bem que não contando os gêmeos, né, mas os dois irmãos, eles estavam em lados opostos. O André não apoiava, o Pedro apoiava, né? O João não apoiava, O João apoiava e o o João Tiago não. apoiava e o Tiago não apoiava, né? Então, interessante assim esses dois opostos imagine, e o Judas Iscariotes então é o que mais queria, né? Que Jesus fosse, né, o rei, fosse, deveria Agora, ser, né? Suponho eu. Mas Pedro deve ter ficado bastante decepcionado. E Jesus, então, né, ó, falou para o André, ó, vai lá, vão rezar, vão orar, porque precisa de discernimento, principalmente para o Pedro. Principalmente pro Pedro. pois é. Agora imagina o relacionamento dos irmãos tendo essas posições tão diferentes, né?
É claro que deve ter ficado meio estranho, assim, entre eles, né? Por que que você quer isso? Por que que você não quer aquele negócio todo? A gente já assistiu essas brigas aí por outras razões. Mas não importa. Diga lá, Roberto. Olha, eu coloquei aí no chat que para a gente talvez seja fácil ter essa visão mais espiritualizada de Jesus, mas imagina para eles naquela época. A própria Uhum. mãe de Jesus, só o livro revela que ela só conseguiu ter essa visão do rei espiritual depois que ele ressuscitou. Então, eu acho que para ele era muito difícil. Eu acho também que o nosso Senhor, ele vê as coisas, ele vê a realidade na eternidade. Então, ele está vendo lá na frente, depois que a pessoa ressuscitar, depois que ela se espiritualizar. Eu imagino que todos eles que estavam na multidão, em algum momento eles vão se reencontrar com o Senhor. E aí ele vai explicar cada coisa. Ele é Senhor do tempo. Ele vê lá na frente. E eu quero ver como essa história seguiu, né? É isso que eu queria comentar, dessa sabedoria eterna de Jesus que transcende o próprio tempo. A gente, na nossa visão curta, no nosso imediatismo, que é aquilo que a gente concebe, né? E ele paciente, segura, mas todo esse amor, todo esse desejo de entroná-lo, eu acho que vai ganhar alguma forma, em algum momento, para todas aquelas pessoas, né? Ele se entronando no coração, às vezes lá em Jerusalém, na hora pouco depois, antes da pessoa fusionar, aí Jesus sussurra no coração da alma: você não queria um rei? Aqui ou aqui com você? Eu acho que vai ser assim. Tomara, querido irmão Roberto, tomara que você esteja certo, né? Que tudo que nós queremos é que todos os nossos irmãos se salvem e acolham o nosso Pai nos seus corações e que eles possam alcançar a eternidade e a gente possa vê-los lá. Então, eu acho que é muito bom ter esse olhar de esperança que você acabou de manifestar aí. Muito obrigado. Que outro comentário? Eu vou aqui colocar o texto aqui de novo. Para ver se tem alguma coisa que chama a atenção, né? Não, Claro. essa é o que Jesus falou, né, Henrique, ali no final, é, que nós devemos, nosso soberano é o Pai, é É, Deus Todo-Poderoso, que nós temos que dizer, a gente tem que tomar isso para nós, né? Que o nosso rei tem que ser Deus, ele que deve estar entronado, entronizado dentro do nosso coração. é isso. Então, eu achei, assim, isso que Jesus falou para as multidões, ele fala para nós, né? Ele fala para nós. Nós devemos ter no nosso coração somente Deus. E eu vejo, assim, às vezes, eu participo em alguns grupos, assim, que o pessoal tá, que amanhã vai acontecer alguma coisa muito impressionante, que os tempos e tal e tal. Mas nós, quer dizer, toda aquela coisa de fim de mundo, né? Uhum. Fim de mundo. Então, daí eu sempre penso em Jesus, né? O que importa, né? Se o mundo tiver um fim, se acontecer isso. Quer dizer, lógico, é difícil, mas para quem tem Deus no coração e que a gente tem essa fé, é que a gente pede, né?
para que na hora da aprovação, porque se for que houver uma aprovação, porque as pessoas estão tão assim desorientadas, as pessoas, eu digo assim, quando a gente vê essas feridas de guerra, né, entre nós, as pessoas estão tão assim desorientadas que parece que, ai, que o mundo está acabando e dá a impressão mesmo, né? Porque esses dias o pessoal dizia assim, né, que é uma guerra da sociedade civilizada contra a barbárie, que virou barbárie, né? Uma guerra de barbárie. Então, mas a gente tem que ter essa tranquilidade. Mas a gente pode falar isso, a gente fala isso aqui, mas e as pessoas que estão lá na guerra? Né? Eu acho assim que a gente deve lembrar de orar, sabe? Para que elas tenham forças, né? E Deus vai dar força para elas, né? Para suportar todas as provas, porque aquelas provas elas são terríveis, né? Mas se a gente tem Jesus no coração e que a gente tem que fazer esse exercício, para que na hora que se houver uma prova, porque diz que a prova vem para cá também, né? Então, se houver e que a gente e tá todo mundo pedindo para orar, para que as pessoas se convertam e tal, né? E que é aquele coração endurecido, para que tenha um coração de carne, né? Como diz a Bíblia, né? Acho que o livro de Erante também fala, né? Que não tem que deixem o coração de pedra, porque as pessoas assim, então não sei, essa fé a gente deve deixar mesmo o lugar para Deus ali, para Deus Pai, aquilo que Jesus falou. Nossa, coisa para nós. É isso mesmo, Lilian. E tendo tocado nesse assunto, toda a todo o sofrimento humano, todos os embates, todas as brigas, todas as discussões que a gente tem entre os nossos irmãos, não importa de que lugar e de que região, é justamente por isso, porque carece do conhecimento e da presença do Pai no coração de cada um e de aceitar o Pai como sendo o nosso Pai e que assim sendo todos nós somos irmãos. Então todas essas brigas ideológicas de religião, tudo isso é uma bobagem, né? Porque se a gente aceitar que existe um Pai e que esse Pai é um Pai amoroso, como nós sabemos, e que como consequência disso todos nós somos irmãos, vamos parar de brigar, né? Vamos fazer junto, né? Para com esse negócio. Vamos achar uma solução aqui. Eu, inclusive, agora, no encerramento lá da Conferência do México, uma das coisas que eu falei bastante lá é de que o mundo, né, precisa das pessoas que possam revelar Jesus, que possam revelar o nosso Pai. O mundo carece disso. E aí muita gente fala assim, não, mas como, de que maneira eu posso convencer alguém ou induzir alguém a ter fé no nosso Pai e na Irmandade dos homens, né? E aí, se a gente olhar bem, a gente pode pensar da seguinte forma: Deus não criou o mal, mas ele é potencial, ele está aí. E quando a gente fala do mal, existe, já muitas vezes já foi repetido, de que Deus é luz, não é um negócio escuro, não é uma sombra, né? E Deus projeta a luz dele
sobre nós, com a esperança de que a gente possa refletir essa luz ou permitir que ela atravesse por nós. Que a gente assimile essa luz e continue irradiando ela. E não que a gente, ao receber essa luz, projete uma sombra. Se nós projetamos sombra, nós estamos em erro com os nossos irmãos. Então, você imagina um irmão que vive o tempo todo no meio de pessoas que só projetam sombra. Ele não conhece a luz. Então, a maneira que nós podemos ajudar os nossos irmãos é refletindo essa luz do Pai, refletindo esse amor do Pai, refletindo essa irmandade que nós podemos ter. Isso é trazer Jesus de novo à existência para o conhecimento de todas as pessoas, através de nós. Se nós nos comportamos de uma maneira reveladora do Pai, reveladora de Jesus, o tempo todo, a gente vai contribuir para fazer com que outras pessoas percebam essa luz e queiram também conhecer o nosso Pai. Por quê? Porque as pessoas percebem a felicidade. Já se falou muitas vezes que conhecer a Deus, ter a Deus no seu coração, não elimina os nossos problemas. Eles continuam lá, mas a gente lida com esses problemas de uma forma diferente. A gente lida com esses problemas sabendo que eles são passageiros. E mais, a gente perde o apego por coisas materiais, que são coisas terrenas, que são passageiras. Ao perder esse apego, a gente elimina muito do sofrimento que nós passamos na nossa vida terrena. Que muito do sofrimento que nós passamos é justamente porque nós temos um apego monstruoso a todas as coisas que nos cercam. Começando pela dificuldade de aceitar a morte, porque a gente ainda não compreende isso bem. E passando pela necessidade de posses materiais, de poder, de influência e outras coisas, né? Então, o fato de reconhecer a Deus permite que a gente consiga lidar melhor com esses problemas, que a gente deixe de ter esse apego que a gente tem pelas coisas. E isso faz com que a gente tenha confiança no futuro, confiança na vida eterna, de saber que um dia nós vamos estar junto ao lado do nosso Pai. Então, é esse olhar no futuro, na eternidade, na presença do Pai, é isso que deve nos mover, essa certeza de que nós vamos estar lá com o nosso Pai na eternidade, somados ao fato de que a gente não vai se deixar prender por coisas materiais, não que a gente não deva tê-las, a gente deve querer ter coisas materiais para o nosso conforto. O que não pode acontecer é que a gente se transforme num escravo dessas coisas. E o fato da gente aprender a lidar melhor com todos esses problemas só tem uma conclusão para nós, que é nos fazer feliz. A gente consegue ter uma vida mais calma, mais relaxada, com todas essas certezas. Eu não sei aqui quem de vocês, assim como eu, já experimentou o desejo de alcançar uma realização material, e eu alcancei muitas das que eu tinha,
E depois de ter chegado lá, ter descoberto, tá, puta, conquistei esse negócio aqui, consegui fazer. Depois de um tempo você fala, puxa, que coisa besta, para que eu me empenhei com esse negócio aqui? A gente procura dentro de casa, nos achados e perdidos lá, a gente acha tanta coisa que a gente comprou que a gente nem lembra mais para que serve aquele negócio lá. E a gente nunca usou. Só aquela compulsão de ter aquele negócio naquele momento. Então, muitas coisas que nós conquistamos, à medida que a gente vai evoluindo, a gente chega a uma conclusão que, poxa, que frivolidade esse negócio aqui. Coisa... tá bom, tá aí, mas que coisa desnecessária, né? O que eu estou querendo dizer é, a gente percebe que aquilo pode nos dar uma alegria, mas não nos traz felicidade, né? Bom, então, acho que Jesus aqui, nessas passagens que nós acabamos de ver, reflete bastante disso daí, né? Nosso reino, a nossa vida, uma vida espiritual. E a gente pode deixar de sofrer, e foi isso que Jesus veio nos mostrar. A vida toda de Jesus foi para nos revelar a existência de um Pai amoroso e dizer que nós somos todos irmãos. E nós nunca conseguimos assimilar essa ideia. Quando eu falo de nós, eu estou me referindo à humanidade. E um ou outro, como nós aqui na sala, podemos até ter uma consciência disso. Mas se o mundo tivesse essa consciência, não teria essa situação que nós estamos vivendo de Rússia com Ucrânia, de Israel, com os muçulmanos ali, os palestinos, com todas essas encrencas, todos esses negócios que estão aí pipocando para todo lado, deixariam de existir se a gente simplesmente acreditasse e tivesse fé no nosso Pai universal e reconhecêssemos que todos somos irmãos. E é por isso que Jesus pregou tanto isso. As revelações em vários documentos são muito claros a respeito disso e dizendo das consequências que podem acontecer com o Dante se esse reconhecimento, esse entendimento não acontecer numa brevidade possível, né? Enfim,